E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo aí ao canal do Jonas Tagino Construções e Pinturas. Esse é o primeiro vídeo do canal, tá bom? Eu vou trazer para vocês nesse canal diversos vídeos ajudando vocês aí na área da construção e pintura. Hoje, como primeiro vídeo, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aí a confecção aí, ó, dessas canaletas, baldrames, tá bom? Que é essa aqui, ó. Dessa forma aí que a gente vai estar utilizando ela. Então eu vou mostrar detalhes para vocês dessa forma. Mas primeiro, deixa aquele joinha aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, porque vai ter muito vídeo aqui para vocês, mostrando toda a área aí de construção civil e também aí da construção, não, no caso da confecção aí de canaletas, blocos, meio fio e tudo mais. Então eu vou estar dando dicas para vocês aí nesse canal, tá bom? Então deixa muito aquele joinha, se inscreve, porque você vai ser muito ajudado aqui no canal, beleza? Rapaziada, é o seguinte, essa aqui é a forma, beleza? Aqui, ó, ela é em 3 partes, tá bom? Tem a tampa dela, que a gente vai estar utilizando quando a gente for desenformar as canaletas, beleza? Tem a parte do corpo aqui, né, da canaleta, que é a primeira parte que a gente remove ela, para poder aí, na verdade a primeira parte é essa aqui, ó. Quando a gente desenforma ela vai estar subindo assim, ó. Aí essa aqui é a parte aí, ó, da forma, beleza? Então, a medida dessa forma, ela se torna assim, nesse nível aqui, ó, ela é 30 de altura, beleza? Aqui ela é 19 também, e também na largura aqui, ó, ela é 19, então ela fica 19 por 19 e a altura 30. Nessas medições, pessoal, ó, ela cabe uma ferragem armada, né, de 7, a largura de 7, uma altura até 20, 25 aí, ela consegue nessa altura, tá bom? Já que a altura é 30, consegue aí até 25 em média, é para ter um preenchimento do concreto muito bom, tá bom? Mas geralmente aqui eu utilizo uma ferragem aí de 7 por 17, tá bom? Que é uma estrutura que a gente faz o baldrame na parte aí inferior da casa, no início aí da construção, tá bom? Então a gente vai estar mostrando para vocês agora o traço, beleza? Que a gente utiliza aqui e também os produtos que a gente utiliza na parte aí de impermeabilização, porque na confecção dessas canaletas, como é para a construção de uma casa para mim, inclusive aqui no canal vai ter diversos vídeos eu mostrando aí do zero a construção dessa casa, tá bom? Então eu vou estar aí mostrando para vocês a impermeabilização também, tudo. Então já nessa canaleta em si, a gente já coloca alguns produtos para poder impermeabilizar ela, tá bom? Então fica no vídeo até o final aí, que a gente vai estar mostrando todos os traços, o traço e a gente confeccionando elas também, beleza? Então pessoal, ó, a medida que eu estou fazendo aqui, ó, é 2 carrinhos desse, ele bem cheio, tá bom? Ele dá em média 5 carros, 5 baldes de areia. Vou até pegar o balde aqui. Pronto, ó, nesse balde aqui, ele tem 18 litros, beleza? 18 litros. E é o equivalente a 5 baldes desse, cada carrinho, tá bom? Então cada carrinho aí dá 5 baldes, então dá um total de 10 baldes, beleza? E um saco de cimento. O saco que eu estou usando aqui, o cimento que eu estou usando é o CP2, beleza? Ele dá mais um pouquinho do que 2 baldes, beleza? Um saco de cimento ele dá 2 baldes e um pouquinho, tá bom? Mas aí, em média aí 5 por 1, tá bom? Então 5 baldes de areia, um balde de cimento. Só que eu estou medindo aqui no carro, tá certo? Então fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem medir no balde, então é 5 baldes. Porque pode ser mais? Pode, tá bom? Mas eu estou utilizando 5 porque como vai estar utilizando abaixo na terra, aí vai muita água, no caso umidade. Então além dos produtos, então eu coloco aí um cimento mais forte, uma massa mais forte, para poder confeccionar essas canaletas. Então por isso que eu faço 5 por 1. Mas pode ser 6 por 1, você pode estar utilizando quando é acima da terra, tá bom? Até 8 por 1, mas 8 por 1 eu acho muito fraco, né? Então acho que o 6 por 1
é uma quantidade boa. Então dá desse daqui dá 2,5 carrinhos. 2,5 carrinhos aí dá o equivalente aí a 6 a 12 balde um saco de cimento, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o traço agora. Vou estar colocando tudo na bitoneira, mas vocês podem estar fazendo também na enxada, tá bom? Então nos próximos vídeos eu posso estar fazendo aí a massa na enxada, mas só que dessa vez eu vou estar fazendo na bitoneira, beleza? Eu vou estar despejando aqui, vou estar fazendo a massa. É o seguinte, pessoal, ó, vejam que eu coloquei um pouco de areia primeiro, depois eu coloquei o cimento e depois eu coloquei um pouquinho a mais de areia. Por quê? Eu vou mexer primeiro a massa seca, tá bom? Depois eu vou estar colocando água aos poucos, porque foi a melhor forma que eu achei de estar fazendo a farofa, porque a massa vai ser uma farofa. Então a melhor forma que eu encontrei de fazer foi dessa forma. Eu coloco um pouco de areia, coloco o cimento e depois coloco um pouquinho mais. Aí quando ela estiver girando, aí eu vou e coloco o restante da areia, que é para poder ficar bem homogêneo aí o cimento junto com a areia, beleza? Então, pessoal, ó, para fazer a nossa massa, eu utilizo aí um impermeabilizante aí Rebothermic. Eu utilizo aí apenas uma tampinha desse impermeabilizante, beleza? Na massa, diretamente na massa. Ele é um impermeabilizante em pó, então coloca aí uma tampinha e esse impermeabilizante vai fazer com que a nossa massa, a nossa canaleta proteja, né, um pouco mais aí a nossa ferragem, tá bom? De umidades, beleza? Como ela vai ficar na parte do solo, vai ajudar demais na proteção aí dessas ferragens. Também utiliza aí 50 ml de detergente. Por que eu utilizo detergente? Ela vai fazer com que a nossa massa seja melhor de trabalhar. Ela vai reter um pouco a água e ela vai fazer com que nossas canaletas faça aí retarde o tempo de cura, tá bom? Então utiliza aí 50 ml apenas, beleza? E olha só, pessoal, como é que fica a nossa massa, né? A forma que ela fica quando a gente coloca o detergente e também aí o impermeabilizante Rebothermic, tá bom? Então fica muito bom de trabalhar. Ela fica aí, não gruda na mão, ela na água, a água fica retida na própria massa, tá bom? Fica uma massa muito boa. Na forma também ela consegue aí desenformar muito bem, tá bom? Vou mostrar para vocês aí, vou deixar girar um pouquinho mais para mostrar para vocês com mais detalhe ainda essa nossa massa. Vejam só, rapaziada, ó, vejam só, bem, muito boa mesmo, ó. Parece até uma massa de modelar, mano, ó, não solta, não quebra nem nada, tá bom? Então veja aí, ó, tô fazendo esse teste, essa demonstração para vocês. Ela não quebra e também não suja a mão, tá bom? Não suja muito aí, ó. Pode ver que a mão tá limpinha,
largou tudo aí da mão, ó, mas ela fica uma massa muito homogênea e muito fácil, muito boa aí de estar trabalhando com ela, tá bom? Então olha só como é que fica a nossa massa utilizando aí o detergente, mano. Pessoal, ó, tá feito o traço, tá? Na medida aí de 2 carros de areia com um saco de cimento. Eu costumo dar uma mexida, né? Depois que sai da bitoneira, porque às vezes fica umas, eu chamo de bolota. É isso aqui assim, ó, fica assim, ó. E aí não fica tão solta. Aí eu costumo dar uma mexida aí fora da bitoneira, já que eu deixo ela um pouco úmida, né? Como vocês viram aí no vídeo. Não sei se deu pra ver perfeitamente, mas enfim. Aí eu costumo aí nessa mexida de leve, tá? Pronto, depois dessa leve mexida, eu utilizo aqui, ó, esse cepo para poder aí tá colocando a forma em cima e tá preenchendo aí com no caso com a nossa massa, para poder depois desenformar, tá bom? Para poder ter no caso um desenforme melhor, eu costumo passar um óleo. Aqui tem uma mistura aí de óleo diesel com óleo queimado, óleo de motor, né, de carro, misturo com diesel e acabo passando aqui, ó, na forma, com o pincel, né, por dentro, tá bom? Para poder ter aí um desenforme melhor, né? Um dieselzinho com óleo diesel, óleo de motor, né? Aí aqui eu coloco a forma aqui, ó, pego a pá, e aqui vou preenchendo aqui a forma. Dou uma batida, é para poder aí ela ficar bem perfeita, né? Nossa canaleta, poder socar bem. Pronto. 3 batidinhas é o suficiente. No final, ó, com a própria pá, eu vou dando uma ensocada aqui, ó, para poder firmar melhor a canaleta. Eu posso também no final, para poder tirar o excesso, utilizar a própria pá. Porém, essa pá aqui para essa forma é um pouco pequena, então eu utilizo aqui, ó, uma réguazinha. Aí vem aqui, ó, para tirar o excesso. Beleza? Além de tirar o excesso, dá um acabamento bom aqui para a nossa canaleta. Então ela fica assim, ó. Aí eu venho aqui no canto de desenforme. Tira a primeira parte. Vem aqui com a tampa, né? Coloca aqui. Prontinho. E está feita a nossa primeira canaleira. Ok? Bem simples. Eu vou fazendo mais algumas aqui. Para essa quantidade de massa, pessoal,
Aqui, ó, eu faço aproximadamente 32, 33, 35 canaletas dessa, que é o equivalente a 7 metros de canaleta, beleza? Você tem uma economia aí se você for utilizar tábua de bastante, tá bom? Porque para fazer 6 metros de baldrame com tábuas 6, lembrando que aqui eu faço 7 metros com esse traço de cimento, tá? Esse traço aqui, ó, de 2 carros de areia e um saco de cimento, eu faço 7 metros. Para poder utilizar em baldrame tábuas, aquelas tábuas de pino, aqui na minha região, ela custa em média R$42. Então eu vou ter que utilizar 4 tábuas para poder fazer essa mesma quantidade de baldrame, tá? Para poder fazer as taxarias, sem contar prego, tempo também, para poder aí fazer as caixarias todinha para poder concretar. Com isso eu tenho economia, porque o saco de cimento hoje, inclusive na minha região, está um pouco caro, está em custo aí de R$46, já teve um preço bem mais baixo que isso. Já comenta aí quanto é que está o preço do saco de cimento aí na sua região. Comenta aqui nos comentários, eu quero ver aí se tem uma diferença grande ou não, tá bom? Mas eu faço aí 7 metros, então eu tenho economia aí se você for contabilizar, se for na tábua, dá em média aí, se for 6 metros, 4 tábuas a 40, daria R$160, né? 160, 168, né? Sendo 42 a 168. Então já no cimento eu consigo fazer essa mesma quantidade, essa mesma metragem, gastando apenas 46 o cimento, mais 2 carrinhos de areia, que é o equivalente aí, aqui na minha região, uns R$10 aí, ou até menos, tá bom? Dependendo, eu não sei, pelo menos 1 metro de areia tá em média de R$80 aqui na minha região. 1 metro de areia dá para 16 carrinhos, então dá para fazer bastante canaleta com 1 metro de areia. Então dá em média aqui de R$10 de areia ou até menos, tá? Então R$56 para 168, então é uma economia aí de pelo menos aí uns 300%, eu acho. Eu não contabilizei bem, mas uma economia aí bem, lembrando, né? Tem o tempo de serviço também de fazer essas canaletas. Então, tirando aí R$100 aí de um dia, mas só que você faz bem mais canaleta. Aqui eu faço 2 horas para poder gastar um traço. 2 horas e meia aí para poder fazer um traço. Então, dá uma economia muito boa, beleza? Então comenta aí, então eu vou estar dando continuidade aqui, ó, fazer nossas canaletas, beleza? E pessoal, ó, a canaleta, vejam só a perfeição que ela fica, tá bom? Tá um pouquinho assim, enrugado, né? É porque ele ficou um pouco úmido ainda, no caso a massa. Porém, se ficar assim e desenformar, quando endurece aqui, ó, quando seca, fica mais firme ainda do que só a farofa. Então eu costumo deixar um pouco mais úmida, justamente para poder ter uma resistência maior. Tá bom? Então, ó, tá aí, ó, a qualidade da canaleta. Então fiz 2 aqui. Vou estar dando aí, na verdade fiz mais, né? Esse aqui foi pela manhã que eu fiz, um pouco. E aqui eu iniciei agora, para vocês verem a qualidade aí. Cabe uma ferragem aqui tranquilo, né? De 7 por 17 até 7 por 20 cabe aqui uma ferragem, 7,25. Cabe tranquilo aqui uma ferragem. Nos próximos vídeos, quando eu estiver construindo aqui a casa, eu vou estar aí mostrando todo o processo para vocês. Então eu vou mostrar colocando as canaletas, fazendo o esquadrejamento, tudo, né? De baixo, do início até o fim, fazendo aí essa casa, tá bom? Com esse material. Fazer o baldrame com essas canaletas,
Ali, ó, aquela aqui já é diferente, ó. Essa aqui já é uma canaleta diferente, que ela é a canaleta U. Então ela tem 19 aqui, ó. Essa aqui já tem 39 também. E aqui também a altura é 19. A largura, na verdade, é 19. Ela é um pouco curvada. Essa aqui eu vou estar utilizando no muro da casa. Beleza? Na parte do muro. Essa aqui é a parte da fundação da casa, beleza? Então, ó, essa aqui é quadradazinha, ó. É quadrada, cabe a ferragem tranquilo. Aquela ali ela cabe treliça e também cabe ferragem, vergalhão. Eu vou estar utilizando vergalhão naquela ali, beleza? E ali, ó, os blocos que eu também estou fazendo, beleza? Ó, tem aqui e tem ali. Então no vídeo também eu vou estar mostrando esses blocos aqui, ó, para vocês, ó. Ele é assim, ó. Em cima aqui ele é tampado. E então eu vou estar mostrando para vocês aí fazendo o muro dessa casa, que eu vou estar usando esse muro. Já na casa em si, vou estar utilizando bloco estrutural, tentando aí utilizar bloco estrutural. Fazer aí as agulhas, tudinho. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês do início ao fim a construção dessa casa. Mostrar aí o terreno, né, no caso tudo. Do zero, do início ao fim, vou estar mostrando para vocês. Então se inscreve aí no canal, beleza? Então eu vou estar dando continuidade aqui para poder fazer aqui, ó, as nossas canaletas, tá bom? Então pessoal, ó, finalizei aqui, né, o traço aqui de massa aqui, ó, para poder fazer aí, ó, uma quantidade até boa de canaletas, beleza? Então tá aí para vocês, ó, a qualidade. Algumas saiu com defeito, tipo aquela ali e aquela ali, mas nada que uma massinha depois consiga aí ajustar esses erros, tá? Porque eu acabei esquecendo de colocar o desenformante, né, no caso o óleo diesel com o óleo queimado, né, o óleo de motor. Aí acabou que ficou daquela forma por conta disso. Então é sempre bom de vez em quando, tipo a cada 3, 4 canaletas que desenformar, colocar um pouco do óleo, tá? Então ó, o que sobrou foi esse, sobrou pouca coisa. Então eu consegui fazer essa quantidade aqui, ó, de canaleta. Foi os 2 traços aqui, né, durante a tarde. Eu já tinha feito um antes, entre 12 e 2 horas, beleza? E depois das 2 horas foi quando eu comecei a gravar e consegui fazer o restante, beleza? Então a gente conseguiu fazer aqui, ó, a cada fileira dessa é o equivalente a 1 metro. Então são 5 canaletas, beleza? Então é equivalente a 1 metro. Então a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metros, né? E ainda teve aquelas 2 canaletas ali de sobra. Então a gente conseguiu fazer com 2 traços, 2 sacos de cimento e 4 carros de areia. Porque cada carro de areia, cada saco de cimento foram 2 carros
bem cheio, né? De areia. Então a gente com 4 carros de areia e 2 sacos de cimento a gente conseguiu fazer essa metragem. Então 13 metros de canaleta, tá? Então se a gente fosse utilizar tábuas, né, para fazer, a gente teria que ter em média aí 8 tábuas para poder fazer essa quantidade aí, 7 tábuas para fazer essa quantidade de canaletas, tá? No caso de baldrame, se a gente for fazer as tábuas, então a gente consegue fazer bastante canaleta gastando pouco, tá? Economizando bastante, beleza? Então tá aí para vocês. Se vocês curtiram, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha, tá? Vai ajudar demais aqui o canal no crescimento e nos vemos aí no próximo vídeo, tá? Então tá aí para vocês. 13 metros, quase 14 metros aí de canaletas para vocês, beleza?